Olá, boa tarde. Estou trazendo aqui mais uma meditação para a palavra do Senhor. É uma mensagem dirigida aos pastores que pastoreiam rebanhos, né? Que Deus os abençoe, que Deus os direcione, que Deus os torne sensíveis à voz do Espírito Santo, para que cada vez mais os pastores se apliquem na obra de direcionar, de orientar e de amar suas ovelhas, cuidando para que elas não se percam, não se extraviem e nem se desviem dos caminhos do Senhor. Esta é a minha oração e creio que é a oração de todo o povo de Deus, para que os pastores não abdiquem do seu papel preponderante e importante no crescimento espiritual das suas ovelhas, a qual eles pastoreiam. Então, eu intitulei essa pequena meditação, intitulei O Pastoreio. Então vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz a respeito de pastorear. A metáfora do pastor e das ovelhas na Bíblia nos ensina pelo menos 4 lições práticas do papel do pastor e um propósito final. Primeiro, o pastor ele tem que ser uma pessoa muito abalizada, muito sincera, muito atenciosa no seu rebanho, muito prestativo. Então, ele tem que sempre diagnosticar como está o seu rebanho, como estão as suas ovelhas, né? Provérbios capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então, este é um cuidado que o pastor deve ter. É primordial ele conhecer o seu rebanho. Nós sabemos que lutar com o ser humano, labutar com o ser humano não é muito fácil, mas o pastor ele tem que ser pai, irmão, psicólogo, tem que ser uma pessoa, conselheiro, enfim. O pastor ele tem que ter uma infinidade de qualidades para pastorear sua ovelha, coisa que nós poucos vemos hoje naqueles que se dizem pastores, né? Então o pastor deve saber diagnosticar e deve saber em que nível espiritual estão os seus, os seus rebanhos, né? Ou seja, as pessoas que estão no seu controle, as pessoas que estão congregando com o mesmo. Então, sem um bom diagnóstico constante, isso tem que ser constante. Não há como direcionar as ênfases do cuidado e da cura, porque o pastor ele também, através do seu aconselhamento, como ele trata as ovelhas com muito amor e muito carinho, ele muitas vezes ele cura aquela ovelhinha que está muito bem, não está muito bem, psicologicamente às vezes está abatida. Então o pastor ele tem que curar as feridas espirituais, tem que curar as feridas da alma com palavras de apoio, de conforto, de fortaleza, de amor, né? Então o segundo item que o pastor tem que também se direcionar é ser sempre um guia, né? Definir o rumo que as ovelhas devem sempre estar, mostrar o caminho, né, que é o caminho certo da salvação, e ter a visão correta de como ele está fazendo isso durante o seu pastoreio, né? Então, vamos ver, Ezequiel capítulo 34, versículo 5 diz: assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Então, 3 grandes ênfases do pastor: mais pessoas estudando diariamente a palavra de Deus, ele ser um grande incentivador, né? Também ser um grande incentivador de mais pessoas participando ativamente dos cultos, dos trabalhos da igreja, da vida de oração, de consagração, e também ser uma pessoa incentivadora, sempre que o pastor puder, ele dá estudos bíblicos,
para o seu rebanho, para que seu rebanho tome conhecimento e aprenda para crescer na graça e no conhecimento. Então, vejam bem, o versículo de Ezequiel 34:5 diz que as ovelhas se espalharam, ou seja, se extraviaram, se perderam, voltaram para o mundo por não haver um pastor sensato, sensível, aí se tornaram pasto para todas as feras do campo, ou seja, Satanás, que está sempre à espreita, as recebeu lá para maltratá-las, para humilhá-las, né? E isso não é bom. Então o pastor tem que ter muito cuidado, tem que ser um guia, tem que ser aquele guia que define o rumo, mostra o caminho, tem a visão correta do que está fazendo com as suas ovelhas, né? O terceiro item que eu coloquei o pastor, ele ama e conhece as suas ovelhas, né? Mateus 9:36, Jesus disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ora, meus amados, quem é que não vive hoje exaustos? Quem é que não vive hoje aflito, no meio de tanta confusão, no meio de tanta perversidade, no meio de tanta perseguição, tanta discriminação, no meio de tanta violência, né, digamos assim? Então, o Senhor, ele vendo as multidões se sentindo desta forma, ele se compadeceu delas. E como o pastor deve ser um imitador de Cristo, ele tem que se preocupar com as aflições diárias do seu rebanho, a exaustão das pessoas, como as ovelhas estão se comportando, estão passando por dificuldade financeira, dificuldade psicológica, enfim, o pastor ele tem que estar a par de tudo, da vida de cada um. Eu sei que é difícil, é por isso que nós não vemos hoje rebanhos coesos, rebanhos renovados, porque aqueles que se dizem pastores não estão se doando mutuamente como é para se doar. Muitos às vezes até têm ocupações, mas isso não impede do pastor chegar junto das ovelhas, procurar ajudá-las de todas as formas, como eu disse no início, com uma boa palavra. Que um pastor amoroso, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom conselheiro, enfim, são as qualidades de um bom pastor. João capítulo 10, versículo 14 e 15 diz, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Uma das ações mais relevantes na missão do pastoreio é, sem dúvida, a visitação. Não há pastoreio sem visitação, coisa que hoje não se vê mais, não é, meus irmãos? Pastor visitando a casa dos irmãos, pastor se dando ao luxo de ir na casa do irmão para saber o que está acontecendo. Muitas vezes a ovelhinha está doente, está triste, abatida, passando por dificuldade financeira, ou seja, ela qual for. Muitas vezes o pastor não está nem aí, às vezes sente falta dela, né? Então ele não tem visita pastoral como tinha antigamente. Antigamente era uma estratégia. A visita pastoral é uma grande estratégia para você cuidar do seu rebanho, para você se sentir amado pelo seu rebanho, porque as ovelhas vão se sentir seguras, as ovelhas vão se sentir que tem realmente um pastor interessado, um pastor preocupado com elas, um pastor que se importa com tudo, com a sua vida material e a sua vida espiritual. Então, meus amados, fica essa pequena sugestão, né, que nós damos para os pastores. E o quarto item, o pastor tem que alimentar as ovelhas. Nós sabemos que constantemente a ovelha tem que ser alimentada com a palavra de Deus, com bom aconselhamento. Vamos ver aqui Salmo 23, versículos 2 e 5. Diz: ele me fez repousar em pastos verdejantes. Louvado seja Deus. Leva-me para junto das águas de descanso. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Então estão vendo aí como é difícil ser pastor? Aliás, não é difícil, digamos assim, trabalhoso,
mas é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que você não deve abrir mão, né? Porque é assim que as ovelhas devem se sentir seguras, né? Na proteção e nas mãos daquele que está no controle do rebanho, né? Então esse versículo é muito importante para que os pastores observam, né? Diz: me faz repousar em pasto verdejante. O que é isso? Isso aí mostra a segurança. O pastor faz as ovelhas a pasto verdejante, quer dizer, alimentam elas diariamente com a palavra do Senhor. Leva-me leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, sempre tem uma palavra de conforto, de apoio, de fortaleza, né? Para que a ovelha se sinta segura, descansando no Senhor. Aqui continuando: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui está mostrando a total segurança do pastor em pastorear suas ovelhas, ungindo-as com óleo, né? E para que elas sejam transbordantes e seladas pelo Espírito Santo. Então você tem que incentivar as suas ovelhas a buscarem o batismo do Espírito Santo para que eles se sintam seguras e abençoadas por Deus, né? Então é isso que nós desejamos a todas as pessoas que vivem pastoreando rebanhos, né? Porque o propósito final do pastoreio é frutificar e multiplicar. É assim que está escrito. Você tem que frutificar, dar frutos para o reino de Deus, ou seja, mantendo o seu rebanho coeso, seguro e na direção certa, que é o caminho estreito, né? E multiplicar o seu rebanho através da sua pregação, do amor que você dispensa ao seu rebanho. As pessoas vão vendo que você é um verdadeiro pastor, você é um verdadeiro homem de Deus, e as pessoas passam, através do seu testemunho de vida de pastor, passam a querer também, e com isso elas se submetem a Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. Então o rebanho vai multiplicando, né? Vamos ler aqui Judas capítulo 1, versículo 2 diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, né? Então veja aí, essa é a qualidade de um pastor que não frutifica o seu rebanho, nem multiplica o seu rebanho, né? Como Judas diz: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, né? Nós vemos hoje, né? Tanta badalação no meio do povo de Deus, é festa para tudo, e hoje é motivo de festa, inventam qualquer coisa para fazer uma festinha, né? Banqueteando-se sem qualquer recato, né? Diz mais: pastores que a si mesmos se apacentam, vendo aí? Então se tornam como nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas, ou seja, sem frutos, e duplamente mortos, desraigados. A meta do líder, ou seja, do pastor, deve ser multiplicar e frutificação do rebanho. Essa é a maior recompensa de um líder fiel, de um pastor fiel ao Senhor, que sabe liderar o seu rebanho e pastorear o seu rebanho. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender, como pastor, para se entender tudo isso, né? Ter essa perspicácia de discernir o que é ser pastor, né? Deus dá a seus servos uma responsabilidade que, inevitavelmente, deve se multiplicar. Deus nos pedirá conta disso, ou seja, naquele dia nós sabemos que o pastor vai prestar conta ao Senhor, do seu rebanho. É assim também que está escrito, não é isso? Então, se você recebe 1, devolve 2. Se você recebe 2, devolve 4. Se recebe 5, devolve 10, né? Pensa em termos práticos. Se você recebeu 12 alunos, ou 12
Porque eu falo aluno porque o rebanho ele é um aluno. Nós sempre somos alunos de Deus, né? Continuamos sempre aprendendo a cada dia, a cada hora e cada instante com a palavra do Senhor. Então a meta é tornar frutíferos e produtivos pastores, para que assim o rebanho cresça na graça e no conhecimento, né? Então é isso que eu quero deixar para os pastores. Diagnosticar, mostrar o caminho, amar e fortalecer são apenas meios para o grande objetivo do pastoreio, que é a multiplicação do rebanho. Porque essa é a meta, né? De você multiplicar esse rebanho e frutificar o rebanho para Deus, porque você está guardando elas para Jesus, está alimentando elas para Jesus, para que naquele dia elas estejam robustas, alegres e felizes na presença do Senhor, como deve sempre ser. E eu aqui agradeço o que o Espírito Santo me entregou, louvado seja Deus, aqui agradeço ao Senhor por esta pequena meditação e peço que aqueles que se dizem pastores e aí que não são pastores também, mas todos nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Independente de você ser pastor ou não, você também é responsável em ajudar o rebanho ao qual você pertence. Então, aos pastores, dedicação, prestação de serviço ao reino de Deus, com muito amor, com muito carinho, com muita efervescência e dedicação total, né? Lisura total também. O pastor, que é um bom pastor, que tem discernimento das coisas de Deus, tem discernimento espiritual, ele jamais vai dar escândalo, ele jamais vai ser relaxado. Enfim, é um cargo muito importante, é um cargo muito relevante, o cargo de pastor. Então, vamos pastorear com amor, com zelo, com dedicação e, acima de tudo, com amor ao Senhor e às ovelhas. Que Deus em Cristo nos abençoe rique e poderosamente em nome do Senhor Jesus.